Olá pessoal, tudo bem? Matheus Bonacoste, especialista em administração da empresa e direito empresarial, aqui com vocês no canal Governança Jurídica. Tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo muito interessante e que, a pedido de vários telespectadores, sobre dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você que é gestor, empresário, administrador, já ouviu falar nessa novidade? Está por dentro? Sabe quais são as demandas internas aí da sua empresa? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar várias dicas importantes para você se atentar aí e se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. Então vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, entrou em vigor agora recentemente no país e regulamentará a atividade que envolve a utilização dos dados pessoais, inclusive pelos meios digitais, seja de pessoa natural ou pessoa jurídica, no território nacional ou em países onde esses dados estejam, então, sendo utilizados. Primeiramente, eu gostaria de saber, você sabe o que são dados pessoais? Dados pessoais são todos aqueles dados que possibilitam a identificação de uma pessoa, seja o número, as características pessoais, a qualificação, dados genéricos, endereços, enfim, qualquer dado que remeta, então, a esse dado a uma determinada pessoa que pode ser identificada, então, através da utilização desses dados. A lei também definiu o que são dados sensíveis. Você já ouviu falar? Dados sensíveis são aqueles que podem ser utilizados de forma discriminatória, como origem racial, opinião política, filiação, dado genético, condição de saúde, entre outros. Esses dados, então, são definidos como dados sensíveis pela lei. O tratamento dos dados também de uma criança ou adolescente, que são os incapazes ou menores de idade, devem ser utilizados também com consentimento dos seus representantes legais, verificando a necessidade da autorização da utilização desses dados, pelo menos por um dos seus representantes. Também existem, você já ouviu falar, dos chamados dados anonimizados, que são aqueles que geralmente uma pessoa passou, mas depois que ele recebe um determinado tratamento, passa por determinadas etapas, esses dados conseguem se desvincular dessa pessoa e de maneira que não seja possível identificar essa tal pessoa, que inclusive a lei não trata e não fala desses dados. Bom, como nós vimos, existem então os dados pessoais, os dados sensíveis e os dados anonimizados, que a LGPD não trata, que inclusive foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Você sabia disso? Que a nossa LGPD é quase cópia do Regulamento Geral lá da Europa? Bom, mas para que serve então essa proteção? Justamente para conferir direitos a esses titulares dos dados, que é a confirmação da existência dos dados, a autorização para o acesso desses dados, a correção dos dados, o bloqueio e eliminação, a portabilidade, a obtenção de informações e compartilhamentos, a revogação do uso desses dados, enfim, são todos esses direitos relacionados à utilização desses dados que são conferidos agora de maneira formal aos seus titulares. E agora, o que isso impacta na empresa? O que isso impacta nas políticas de privacidade que você tem que ter aí na sua empresa? Bom, a LGPD gera, sim, então, um impacto nas relações comerciais, principalmente nas relações de consumo, que demandam a coleta desses dados, pessoais ou sensíveis, justamente porque agora você tem que ter e respeitar os direitos que estão previstos em lei dos usuários desses dados. Dessa maneira, é importante, então, você internamente fazer algumas adaptações para que você tenha a determinada proteção suficiente para não ter problema nenhum na utilização desses dados. A regulamentação trazida aí pela LGPD exigem adequações, principalmente, como eu mencionei, em respeito aos direitos dos dados, a pegar o consentimento prévio, a informar qual que vai ser o tratamento, a finalidade, a eventual necessidade de transferência de terceiro, como que se dá o arquivamento e eventualmente a exclusão. Todas essas questões devem estar previamente regulamentadas entre a empresa e o titular desses dados, de maneira a preservar por escrito a empresa de qualquer
alegação futura de que não tinha conhecimento de como que se daria a utilização desses dados. Também, um outro ponto importante que a empresa deve se atentar são as relações de trabalho e de emprego. A LGPD impacta nessas relações porque o empregador possui informações pessoais do seu empregado. Com isso, ele deve passar a observar a LGPD sob pena de responsabilidade civil. O empregador, e até mesmo na terceirização de serviço, é preciso obter o consentimento dos empregados por escrito para que a empresa faça o tratamento desses dados, principalmente se tiver a necessidade de arquivá-los ou passá-los para terceiro. É muito importante que a empresa fique atenta, então, nas relações de trabalho e emprego também. Bom, mas aí você deve estar se perguntando o que eu devo fazer internamente para me adaptar à LGPD. Eu vou te passar aqui algumas dicas e orientações para que você internamente analise de como que isso acontece hoje na sua empresa e como que é possível adequar esses itens à atual legislação, especialmente aí a LGPD. Vamos lá, fique atento. Primeiro ponto, importante fazer um mapeamento interno da necessidade ou não de solicitação desses dados. Os dados que não forem necessários, você nem precisa pedir. Outro ponto, fazer uma auditoria interna de como que esses dados são tratados. Também fazer a gestão do consentimento desses dados, do pedido do titular e até mesmo da anonimização desses dados. Também verificar a segurança e o armazenamento, como que esses dados são tratados atualmente. Outro ponto, o plano de comunicação de eventual incidente de segurança. Também a validação do término do tratamento e certificação dessa validação. Se necessário, até mesmo a implementação de um encarregado, que é o Data Protection Officer, que é um responsável por se encarregar de tratar e receber esses dados e armazenar esses dados e fiscalizar internamente. Bom, esses são alguns dados importantes para você se atentar aí. Espero que você tenha gostado e espero que faça algum sentido. Fique atento a essas dicas que eu dei, verifique internamente como que isso acontece e se precisa de alguma adaptação e deixe aqui nos comentários as suas dúvidas. Caso você verificando que existe alguma necessidade de adaptação e a gente possa esclarecer algum questionamento e te ajudar aí com alguma orientação, basta nos falar. Também não se esqueça de inscrever aqui no canal e nos acompanhar nas redes sociais. Compartilhe também esse vídeo com um amigo, com um familiar, para que ele também tenha acesso a essa informação e possa seguir o nosso canal, que posta toda semana vídeos bastante úteis aí para a gestão e administração da sua empresa. Caso você queira que a gente aprofunde algum item, algum ponto que foi dito aqui sobre a LGPD, deixe aqui nos seus comentários a sua dúvida que nós vamos ter o maior prazer em te responder. Tudo bem? Até o próximo vídeo, então, muito obrigado, fiquem com Deus.